Pois bem, deve ser mais, foi criado o projeto. Esse arquivo está no Google. Vocês baixaram o arquivo zipado, então, o arquivo zipado, em materiais da 10, vocês vão encontrar dentro desse arquivo forma.cpp, quadrado.cpp e men.cpp. O que nós temos aqui, né? O programa main vai executar, foi nos códigos implementados forma quadrado. Aqui a gente tem forma e quadrado. Forma é a nossa superclasse, nossa base, tá? Lembra que a gente coloca o pragma on para que ele compila automaticamente da forma que acha as chamadas prioritárias dentro do compilador deve ser mais. A gente inclui a biblioteca string, porque tem variável string declarada, né? Se for variável do campo declarado de forma string, declarado include. E aí, então, olha só, vamos lá. Nós temos aqui a classe forma. Lembrando que a classe forma termina com toda classe termina com ponto lá ao final. Nessa classe, nós temos um campo privado chamado ID, que é do tipo. Bom, tem método construtor, professora? Ele está aqui, ele não está escrito, né, explícito, mas ele está programado de forma implícita pelo compilador, né? Criando um método construtor padrão, sem parâmetros, sem dados dentro deste método, né? Mas existe sim o método construtor. Pois bem, aí nós temos então, foi criado o campo ID e ele está privado, foi criado então dois métodos, né? Um método de acesso, que é o getID, e o método modificador setID. Então, aqui é o método de acesso, ou seja, eu posso acessar a informação ID através do getID, ou eu posso vir, alterar, configurar, atualizar o campo, né, ID, através do método modificador setID. E foi criado um método onde a gente vai testar ele, né, chamado getPerímetro, ou seja, vai te retornar o perímetro. Aí vocês olham e falam assim, bom, ele está do tipo int de retorno, por isso foi colocado o return 0. A professora ele não está fazendo nada. Pois é, a proposta aqui é que ele não vai fazer nada, por isso ele foi colocado como método virtual, tá? Ele está sendo um método virtual. Quando eu faço isso, significa que eu estou dizendo que pela minha classe base, minha superclasse, eu estou dizendo que meus filhos obrigatoriamente terão que implementar esse método nas classes derivadas, chamada getPerímetro, tá? Então, ali é como se fosse um espelho. A gente pode fazer isso até com uma classe. Quando a gente faz isso, a gente chama de abstração da classe. Ou seja, a classe, a superclasse, ela é simplesmente um modelo, um molde de implementação para os seus filhos. Então, o virtual tem esse papel, tá? O virtual tem essa função, ok? Amanhã, no encontro síncrono, eu vou perguntar para vocês algumas coisas, né? Dentre elas, eu vou perguntar para vocês a diferença entre sobrecarga e sobrescrita, e vou falar do que é uma classe abstrata, perguntar então o que é uma classe abstrata, e vou perguntar qual é a função desse virtual aparecendo dentro desse método int getPerímetro, beleza? Então, a forma é a classe pai superclasse. E aí, então, a gente tem a classe filho, ou a classe derivada. E aí, então, a gente cria a classe quadrado, né? Que 2 pontos é a mesma coisa que extend em Java, e a gente, então, está dizendo que ela extend da public forma, da classe forma. Forma, então, é a classe pai, e quadrado é a classe filha. O que foi feito, então, a classe filha? Então, foi criado um campo chamado aresta, do tipo inteiro, e ela é privada, né? Pois bem, depois, como a gente já sabe, tem o método construtor padrão, que foi declarado implicitamente. E nesse caso, eu tenho o setAresta, que é um método modificador do campo aresta,
e tem o método de retorno, de acesso à aresta, que é o método GET. Isso vocês já viram lá no começo da orientação a objeto, quando a gente diz encapsulamento. Encapsular, tornar o campo privado, né? Pois bem, veja que, então, pela herança, né, o quadrado extende, né, de forma, filho de forma. E aí, o que a gente tem, então, aqui? Get perímetro. Esse é o método virtual criado na classe Pi. Só que na classe Pi, virtual não faz nada, ele retornou nulo, porque quem vai fazer alguma coisa é a classe filho. E aí, na classe filho, a gente colocou o quê? Return 4 vezes aresta. Porque o quadrado, todas as arestas são iguais. Se você tem uma aresta que é igual a 2, 4 vezes 2, 8, ou seja, né, o perímetro significa a soma de todos os lados da figura geométrica. A gente pensando numa figura, né, 2D, ou seja, um quadrado, tem 4 lados, 4 arestas. Então, 4 vezes aresta, a gente vai ter o perímetro, então, desse quadrado. Então, veja que normal, não temos nada de diferente que vocês já viram em herança. Não pode esquecer, então, de incluir forma.cpp, né, no quadrado que está chamando essa herança. Bom, feito isso, a gente tem, então, bem simples, forma em quadrado. Aqui a proposta é pedir para vocês, amanhã a gente vai fazer um adicional durante o encontro síncrono, que é incluir a retângulo, uma classe retângulo. Que da mesma forma que a gente viu o polimorfismo na aula teórica, que a gente tem o emit-som do animal e tem emit-som da arara cascavel, a gente viu que os filhos vão representar o emit-som. Aqui eu fiz pai e filho, um filho. Amanhã no encontro síncrono, a proposta é nós montarmos a classe retângulo para vocês verem a diferença nas chamadas do get perímetro quadrado, get perímetro para um objeto retângulo, né? Vamos agora na classe main. A classe main, a gente vai explorar um pouco melhor a classe main. Vocês não podem esquecer, a classe main é o que executa, né? É o que faz a união dos objetos, aí faz a execução dos objetos, a interação entre os objetos que foram construídos pela orientação a objeto. E aí, nesse caso, nós temos, então, a inclusão forma.cpp, inclusão no quadrado.cpp, né? Nas chamadas do método. Além de a gente ver polimorfismo, que é sobrescrito e sobrecarga de métodos, nós vamos ver uma coisa muito importante agora no MEN, que é o casting, tá? Casting é sobretipagem, tá? É o que a gente vai ver como é isso, né? Vocês vão lembrar muito de quando a gente viu na linguagem de programação 1, quando eu dizia ado, cada um no seu quadrado. Quando eu crio uma garagem para construir, para alocar um caminhão, eu consigo alocar um Fusca dentro dessa garagem que cabe um caminhão. Agora, se eu faço uma garagem para caber um Fusca e quiser colocar o caminhão, isso não é possível. Isso nós vimos quando nós aprendemos declaração de variáveis, né, de tamanhos de variáveis. Agora, não vai ser diferente quando a gente vai também fazer referências de objetos. Quando a gente cria referências de objetos, a gente precisa definir tamanhos, né? Então, vamos lá. Então, quando eu crio aqui a primeira forma, foi tanto criado separado, criei um objeto, uma referência, né, chamado objeto 1, que é do tipo quadrado, tá? Quadrado. O que acontece aqui? Agora, eu tenho o meu objeto e vou dar um new quadrado. O que é fazer isso? Chamar o método construtor, né? E o método construtor serve para quê? Para inicializar um objeto quadrado. Então, veja, a minha referência era quadrado e criei um objeto quadrado. Tá tudo certo? Tudo certo. Ou seja, eu tinha proposto de ter uma garagem do tamanho do Fusca e que tem um objeto Fusca. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Então, beleza. Chamo lá o objeto 1, né? E aí eu chamo, então, set aresta. Eu não consigo chamar direto, né? O campo aresta, porque ele está encapsulado, está privado. Então, eu tenho que chamar o quê? O método modificador. Então, a gente chama o set aresta e passo a informação que esse campo é igual a 3. Se eu pedir para imprimir, então, ele vai imprimir objeto perímetro, né? Objeto 1, que é objeto get perímetro, ou seja, 4 vezes 3, 12, né? Inclusive, eu já tinha até salvo aqui a saída, ó. Você vai ter o perímetro aqui, ó, mostrando 12. Então, essa saída que vocês, ao executarem, vai aparecer esse 12, é exatamente desse primeiro objeto construído. Pois bem, como testar o segundo objeto, a gente cria agora
Isso é muito importante, gente, na orientação a objeto, porque isso é você entender o tamanho de cada casinha, ou seja, o tamanho de cada memória RAM e o que pode ter acesso e o que pode ser guardado para cada casinha. Imagine, como eu disse, um leque de classes construídas, você vai poder ter objetos de diferentes classes. Então, eu preciso saber qual é o tipo de interação que eu posso, o que eu posso usar dentro de cada classe construída. E isso determina pela referência. Quem vai determinar para você o que pode ser usado é a referência construída desse objeto, ou seja, da casinha que foi construída pensando em guardar todas as informações desse objeto. Então, quer dizer, a gente viu, se eu tenho uma casinha que eu disse que é do tamanho de um quadrado e vou criar um quadrado, tudo certo, beleza. Agora, eu vou criar, então, um objeto, olha só, cria um objeto do tamanho forma, né? Do classe forma. Criei uma referência do tamanho forma. Então, criei um ponteiro para forma. E aí, nesse objeto, então, eu crio um quadrado. Eu pergunto, esse quadrado cabe dentro de forma? Ou seja, eu criei uma garagem para caminhão. E aí, eu disse aqui que eu vou criar, então, o meu objeto Fusca. Cabe na garagem do caminhão? Opa, cabe, beleza, né? Coube, porque eu criei a minha referência do tamanho de forma, do tamanho do caminhão. Então, tudo certo. Vai ser possível fazer isso? Sim, vai ser possível criar o objeto 2. Bom, vamos lá. Com o objeto 2 criado, agora vamos testar. Eu posso criar o objeto 3. O objeto 3 é uma referência, olha lá, criou uma casinha do tamanho, uma garagem do tamanho de quadrado. Ok, criei do tamanho do quadrado. Aí você vai tentar fazer o quê? Objeto 3 igual a new forma. Opa, pera lá. Vai acontecer com aquilo que nós falamos. Eu, na minha construção da minha casa, fui construir uma garagem do tamanho para alocar um Fusca. Só que agora, ó, eu vou dar um new, chamo o método construtor, ou seja, estou construindo os meus campos de um objeto forma, do objeto caminhão. Eu posso fazer isso, professora? Não, não vai caber um caminhão dentro de uma garagem que foi proposta para um Fusca. Então, isso não é possível. Então, esse objeto 3 vai estar errado. Eu já coloquei entre barra para vocês aqui. Se quiserem na hora de testar mudar, deixa ele assim, vocês vão ver que vai dar erro de compilação. Não é possível fazer isso, ok? Não é possível. A conclusão que se tem, eu coloco em barra para vocês comentarem, é o quê? Objetos de classes herdadas, filhas especializadas, podem ser guardadas em ponteiros de superclasses, mães generalizadas, né? Então, a gente pode criar gavetas, garagens, referências, memória do mesmo tamanho do que eu estou propondo, ou, né, do tamanho já direto, uma referência do tamanho do meu pai, né? Aí eu posso criar, então, alguma coisa que caiba dentro dessa proposta. Agora, o inverso não é permitido, tá? Então, tanto é que a gente faz um teste aqui, que é outra situação, né? Então, estou criando. O que a gente está brincando aqui? Fazendo casting, né? Sobre tipagens, verificando tipagem, referências de memória RAM, que é memória volátil, usada temporariamente para executar essas ações pelo compilador na execução do código. Então, olha lá, eu tenho o objeto 4, aqui um outro exemplo, objeto 4, que foi feito uma referência de memória, ó, do tamanho forma, né, do tamanho do caminhão. E aí, esse objeto 4, ó, eu vou dar o que? New quadrado. Eu estou querendo criar ele do tamanho de um Fusca. Vai caber? Cabe, né, professora? Mas e aí? Então, objeto 4, 7 aresta. Qual que foi o erro? Por que dá erro se eu deixar isso aqui, se eu tirar esse barra aqui e compilar essa parte? Por que vai dar erro no meu objeto 4? Olha o erro. Não posso chamar métodos que não existam na classe do ponteiro. Então, outra observação. Por mais que a gente viu que isso teoricamente poderia ser possível, porque a gente viu que isso aqui dá ok, né? A gente viu aqui, ó, para o objeto 2. Isso é possível. Você criou uma referência de algo maior, de algo que é do tipo forma. Mas por que, professora, mesmo assim deu errado?
Porque quando você cria aqui, ó, você dá nil quadrado, você está querendo agora chamar quem? 7 aresta. 7 aresta pertence a quem, gente? Olha, a 7 aresta pertence à forma. Opa, ela pertence à forma, não pertence a quadrado. Então, pode ser que quando vocês forem implementar alguma situação desse tipo daí, vocês não vão entender por quê. E por que então não foi permitido? Por mais que nós criamos uma garagem também do caminhão, mas quando eu chamei meu set aresta, não foi possível, né? Veja, porque a informação, ela é de quem? Esse ponteiro foi de quem que você construiu? Você criou esse ponteiro? Ponteiro é um asterisco. Você criou um ponteiro para forma, não para quadrado. Então, ele está enxergando aqui, ó, quem? Ele está enxergando os métodos de forma. Então, qual que é a conclusão que vocês têm por aí, né? É que vocês vão executar sempre, o que vai ser permitido executar é o que está no apontamento, né? Feito pelo ponteiro. Então, o que foi no ponteiro aqui? Forma. Então, vocês vão conseguir executar o que está em forma, ou seja, set ID, get perímetro, né? Mas não consegue set get aresta, porque isso pertence a quadrado, tá? Pertence a quadrado. Ah, professora, mas eu não criei nil quadrado? Você deu nil quadrado. Você criou um objeto Fusca para guardar dentro da garagem do caminhão. Mas não esqueça que você criou quem? O principal, o ponteiro, as referências que vieram de forma. Como está privado, você criou set, get, eles não estão vinculados aos filhos, você não vai conseguir acessá-los, ok? Então, como é que eu faço, então, para acessar? Olha lá como é que é feito, né? Então, você cria um objeto 5, né? Um objeto 5 que tem referência de quadrado, né? Criei um objeto 5 com referência de quadrado. E o que eu faço agora? Ó, eu faço o objeto 4 ter essa referência também, ó, fazer esse apontamento para o ponteiro do objeto 5, que o objeto 5 é um quadrado. Isso, gente, se chama conversão explícita de tipo. Isso é a cereja do bolo em orientação a objeto. Por mais difícil que talvez possa ser nesse primeiro momento de impacto de uma leitura, mas é a chave da conversão de tipagem de referências de ponteiro na orientação a objeto, tá? Quer dizer, quando eu faço isso, que isso é uma forma correta, a gente viu que isso é possível, né? Quando eu crio uma garagem do tamanho do caminhão e quero guardar um Fusca, é possível, claro que é possível, só que ele tem que enxergar também que os métodos que estão, então, dentro do Fusca, se eu criei esse espaço como do caminhão, eu tenho que fazer, então, que ele enxergue que o que tem dentro do Fusca também pode ser utilizado pelo caminhão. Senão, aquilo está guardadinho dentro do Fusca e não vai ser possível usar pelo caminhão, né? Porque o pai não enxerga o filho, lembra-se disso. O filho enxerga o pai. O pai não enxerga o filho. Esse não é o caminho natural. Então, o que a gente tem que fazer? Uma conversão explícita de tipo, né? Quando eu faço isso, então, ó, o objeto 5, ó, ele agora vai poder utilizar 7 arestas 5. Inclusive, o próprio objeto 4, né? Como é que a gente faz isso? Ó, objeto 4, se você quiser imprimir o objeto 4 para mostrar o que tem dentro dele, qual que é a outra forma que vai aparecer novo aqui, né, para vocês, né? Objeto 4, quadrado, asterisco. Isso aqui é algo novo para vocês. Isso é o que vocês vão ter que utilizar para conversão de tipagem. Vocês vão lembrar que isso é parecido quando a gente declarava lá, vocês tinham que fazer a média de uma nota. Você tinha 4 notas inteiras, né? 4 notas inteiras, a gente sabe que se tirar a média, pode dar o número flutuante, o número real, decimal. Só que se vocês deixassem como tipo real, desculpa, tipo inteiro, vocês não iam conseguir ver o pontinho, né? O quebrado da divisão. Então, o que a gente tinha que fazer? Uma conversão de tipo aí, né? Mesmo que, porque a barra na divisão, você soma tudo e tira a média, quando você usa a barra, lembra que a divisão, ela mostra o quê? O quociente da divisão. Então, ela vai pegar a parte inteira da divisão, né? Isso é matemática
da linguagem de programação C++, ou a própria C propriamente dita. Então, o que você tem que fazer? A gente colocava entre parênteses a palavrinha float ou double, assim, a gente está forçando ela a mostrar a parte decimal. É a mesma coisa que a gente fez lá em linguagem de programação 1, a gente está fazendo aqui, só que agora a gente está fazendo para referência de objeto, tá? A diferença que lá era referência de tipo de variável, tipo de campo, e aqui a gente está falando com objeto, tá? Então, veja bem, aqui o que acontece? A gente agora pode imprimir todos os objetos. A gente pode ter, então, acesso ao objeto 4, objeto 2, objeto 4, objeto 5, com a conversão de tipo. E aí, qual que vai ser a representação da saída? Ó, eu tenho objeto 4 e 5, que são 20, né? Só fiz uma conversão de tipagem. Bom, gente, eu quero que, então, vocês treinem esse código, enxerguem aqui as dificuldades que vocês não compreenderam bem, que amanhã, no encontro síncrono, então, nós estaremos tirando dúvida sobre o que é sobrescrita, o que é sobrecarga, o que é o cache, e assim vai ficar mais fácil se vocês fizerem essa leitura do código primeiro, tentarem entenderem, tentarem rodarem, para poder realmente a gente discutir amanhã no encontro síncrono e ele ser produtivo. Nós iremos fazer junto aqui lá amanhã, justamente para forçar vocês. Nós vamos fazer a classe retângulo e vamos usar, então, o perímetro, o get perímetro dessa classe, beleza? Para que a gente possa testar. Tudo bem? Vou parar por aqui, então até amanhã no nosso encontro síncrono.